Paz de Cristo sobre a tua vida, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada. Estamos aí mais uma vez, hoje especificamente, para falarmos um pouquinho daquilo que temos preparado na área de exposição bíblica para oferecer como um curso a você. Então estamos todas as quartas-feiras, às 10 horas, hoje uns 2 ou 3 minutinhos antes, para falarmos um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas à exposição bíblica e respostas que nos ajudam a esclarecer um pouco. É só as pinceladinhas para você ficar interessado em participar, em fazer o curso, em estar conosco. Pastor Adriano Moreira aqui, falando com você mais uma vez. E o meu pedido aí é para que a gente vá chegando. Vamos aguardar aí chegar mais alguns para a gente poder prosseguir aqui, tá bom? Então vamos aguardando aí chegar para a gente fazer dessa live uma live participativa, onde você pode ir perguntando, apesar de que a gente vai falar um pouquinho sobre, né? Essa pergunta, que ela é uma pergunta bem interessante, necessária, pertinente para o nosso contexto hoje de pregação da palavra, de exposição bíblica. Então, vamos aguardando aí você chegar e aguardando perguntas necessárias aí dentro dessa área, ou respostas, né? Porque a gente faz uma pergunta, o que você pretende pregar, ou o que você prega? O que a gente tem visto hoje nos nossos púlpitos? O que nós temos visto hoje em nossas tribunas? O que mais você tem presenciado nas tribunas de hoje? Então, fale um pouco aí para nós sabermos, para nós entendermos, de alguma forma a gente poder compartilhar aqui. Eu sei que hoje, sendo um dia de quarta-feira, muitas igrejas estão com seus cultos e muita gente provavelmente está saindo dos cultos e vai se chegando devagar aí, ok? Nós vamos aguardando aí mais pessoas, mais irmãos, para a gente ter a oportunidade de compartilhar dessa palavra e dessa reflexão sobre esse tema. Inclusive, amanhã eu estou participando de um debate na rádio de um amigo, que é exatamente falando sobre esse assunto, né? O tema é o que temos ouvido em nossas tribunas, né? Em nossos púlpitos hoje. Deixa eu tentar dar uma compartilhada aqui com alguns. Nós vamos enviando aqui o convite para alguns aqui. Vamos lá. Você que está especificamente aí para nos ouvir. Essa é a palavra a ser compartilhada hoje. O que você tem ouvido? O que tem sido pregado em nossos púlpitos hoje? Fala conosco aí. Queremos te ouvir, queremos compartilhar com você um pouco sobre essa verdade aí do teu coração, da tua vida, né? Quem sabe você tem sido alguém que está ouvindo tanta coisa dos púlpitos, né? E será que nós estamos ouvindo o Evangelho? Será que nós estamos ouvindo verdadeiramente a palavra sendo pregada, sendo ministrada? Então, fala conosco um pouco aí. Quero poder ouvir alguém fazendo alguma dessas reflexões, não é? Para a gente, de alguma forma, ajudarmos, né?
Então a pergunta é essa aí: o que você prega ou tem pregado? E ao mesmo tempo também, né, talvez se você não prega nem tem pregado, o que se tem ouvido dos púlpitos de nossas igrejas hoje? Apesar que a gente está dando aqui uma pinceladinha sobre pregação, sobre ser um pregador, sobre pregar a palavra. Então, a pergunta que a gente quer trabalhar aqui é exatamente isso: o que se pretende pregar? O que se quer pregar? Não é? O que você pretende pregar? O que você quer pregar nos púlpitos das igrejas? E aí, evangelho ou autoajuda ou motivação pessoal? O que se tem pregado hoje nos púlpitos das igrejas odiernas? O que se espera ouvir, inclusive, também, não é? Dos púlpitos das igrejas odiernas? Faça um comentário aí, diga alguma coisa para a gente poder compartilhar com você aqui. Serjox está dizendo: hoje tem de pregado um evangelho de autoajuda, né? A teologia da prosperidade perdeu força, aí foi substituída pelo evangelho coaching. Isso aí. Tem sido um dos problemas do dia chamado hoje, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ir comentando aqui já esse comentário e outros aí vão falando alguma coisa também. Bom, olha só. Nós temos um texto bíblico que me chama muita atenção, que é o apóstolo Paulo, quando ele está falando para aqueles obreiros da cidade de Éfeso, em Atos capítulo 20, e lá no verso 26 ele está exatamente dizendo assim, 26 e 27, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Bom, o que nós temos visto, infelizmente, de um tempo para cá, e isso muito influenciado por teologias que vieram, não é, importadas para o Brasil, e uma delas é a teologia da prosperidade, entre elas estão também o chamado teísmo aberto, ou uma chamada teologia onde começa a se dizer que Deus é tão humano, tão humanizado, que ele já não pode prever, né, o futuro, por conta do homem fazer o seu futuro, o seu resultado só das suas escolhas, e Deus vai ficando tão humanizado que ele também já não é o onisciente em relação ao futuro. E essa questão do coaching, hoje nós já temos coaching ensinando pastores a serem pastores, enfim, é essa influência dessa teologia e dessas novidades do tempo presente tem, infelizmente, né, liberalismo teológico também, a mesma coisa, tem, infelizmente, trazido para os nossos púlpitos mais uma palavra de autoajuda, mais uma palavra de motivação pessoal. E isso tem sido muito difícil, tem sido até muito triste também. Por quê? Porque, voltando ao texto de Atos, quando Paulo está dizendo, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, a gente acaba deixando de anunciar muitas verdades do Evangelho, muitas doutrinas bíblicas, e que não tem a ver com denominação, nem com segmento denominacional, tem a ver com a doutrina do Evangelho, com a doutrina bíblica. A gente não fala de pecado, a gente não fala de santidade, a gente não fala de comunhão com Deus, a gente não fala de compromisso com o reino, a gente não fala de justiça social, a gente não fala de solidariedade, a gente não fala de fruto do Espírito, que se manifesta naquelas 9 sementes, Gálatas 5:22, a gente não fala de obras da carne, a gente não fala de muita coisa. Então, eu gostaria que vocês fossem falando alguma coisinha aí. Hoje vai ficar talvez um pouquinho mais extensa a nossa live, porque a gente está exatamente falando dessa temática. O que você pretende pregar, ou o que você tem pregado? Se é evangelho ou se é motivação pessoal ou automotivação, né? Ou autoajuda, perdão. E isso tem sido um grande problema. Qual o grande problema também em relação a isso? O grande problema é que hoje nós estamos gerando uma sociedade e uma igreja e um povo
Claro, gente, sempre há as exceções, sempre há o diferencial, mas temos gerado, na sua maioria, gente que não quer ouvir de fato evangelho, gente que não quer ouvir verdade de compromisso, gente que não quer ouvir uma palavra que o convide a compromisso, que o convide a responsabilidade, que o convide a uma relação séria com Deus e o Evangelho. Eles querem ser massageados, seus egos querem ser incentivados a alguma coisa boa, eles querem ouvirem uma palavra de incentivo, eles querem ouvir palavras de que eles são vitoriosos, de que eles vão conquistar, de que eles vão chegar ao seu denominador comum, etc. Então, o Sérgio está dizendo aqui, o evangelho do alto foi substituído pelo evangelho da autoajuda. Sim, o pecado foi psicologizado, tem sido essa aí uma dificuldade. Como entender a cruz sem saber o que é pecado? De fato, a gente hoje tem visto essa dificuldade, né? Que não se tem pregado o evangelho, e quando eu digo evangelho, ele vai tratar de assuntos. Por isso que uma das coisas que a gente vai tratar no nosso curso é falar da pregação expositiva, porque a pregação expositiva, ela condiciona o pregador ao texto. Então, exemplo, eu estou agora encerrando o livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, nas igrejas que nós estamos responsáveis, são 2. E a gente tem que parar em textos que a gente tem que falar sobre eles. Capítulo 13 de Romanos vai falar sobre autoridade. Então, autoridade governamental, né? Autoridade política, e a gente tem que falar sobre o assunto, vai falar sobre amor, vai falar sobre lei, vai falar sobre pecado. Capítulo 14 vai falar sobre o fraco na fé. O capítulo 12 também vai falar sobre o que como lidar com situações dos relacionamentos, enfim. Então, a pregação expositiva, ela é uma das pregações que sumiram dos púlpitos de nossas igrejas hoje, porque ela é um tipo de pregação que leva o pregador a realmente pregar e falar o que o texto está dizendo. E aí, quando você abre textos das Escrituras, muitos dos textos das Escrituras não estão te levando para uma autoajuda, não estão te levando para uma motivação pessoal, está te chamando a um compromisso, está colocando na palma das suas mãos a responsabilidade de você mudar, de você fazer o que tem que ser feito, de você dizer sou eu, estou aqui, de você tomar as necessidades, tomar as atitudes necessárias no seu dia a dia, no seu compromisso. Então, eu diria, com a contribuição aí já de vocês, que o que se tem pretendido pregar e o que se tem pregado. Infelizmente, a maioria, principalmente dos chamados pregadores itinerantes, e que rodam igrejas, não são todos, tá? Mas a maioria, que rodam igrejas, congressos, eventos, etc., deixaram de pregar evangelho. Estão pregando autoajuda, estão pregando motivação pessoal, estão sendo coaching. São aqueles caras que vão para o púlpito, utilizam-se de textos, utilizam-se de verdades isoladas, né, descontextualizadas da palavra, para poder, textos como esse, eu sou contigo, todo lugar que pisar a planta do teu pé será teu, textos dessa natureza fora do seu contexto, para justamente fazer do seu auditório um auditório que sai de lá com autoestima para cima, e automaticamente isso traz para esse pregador uma fama, traz para o pregador adeptos, seguidores, traz para o pregador mais convites, porque é esse pregador que chega lá só para trazer uma palavra de vitória, mas um pregador que não expõe o evangelho. Eu não estou falando daquele pregador que só sobe o púlpito para poder dar paulada na cabeça de todo mundo. Existe esse tipo de pregador que parece que não tem outra mensagem a pregar, ele só fica lá como que chamando a atenção, deixa eu usar um termo bem esdrúxulo aqui, esculachando todo mundo de todas as formas, e a pregação dele é só cobrança, ou seja, aquele tipo de pregador moralista. Então existe esse tipo de pregador, né? É disso que nós estamos falando, o pregador moralista. Então, que é aquele pregador que só coro. Não é disso que estamos falando de se pregar todo o conselho de Deus. Tá? Tomamos essa referência aqui de Paulo
na conversa que teve com os líderes da igreja de Éfeso, quando ele esteve lá na cidade de Mileto, né? Quando, Atos 20, ele está dizendo isso. Então, lá no verso 26, ele vai dizer: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, quando se fala de todo o conselho de Deus, vai ter aquele dia em que a palavra é a palavra de incentivo, sim, é a palavra de edificação espiritual, é a palavra que vai te dizer que Deus é o Deus que está contigo, o Deus que te perdoa, o Deus que te restaura, o Deus que te levanta, o Deus que te cura, o Deus que te liberta, o Deus que segura nas tuas mãos, o Deus que te fortalece, é aquela palavra que te põe para cima, sim. Mas você também vai ter o dia em que a palavra é a palavra do compromisso. É a palavra do Deus que está dizendo assim: converta-se, mude, pratique, faça, ame o próximo, perdoe, não é? Pratique justiça, seja solidário, ame o próximo. É aquela palavra que também vai chegar para te chamar ao compromisso e outras responsabilidades. E aquela palavra também que ela não está sendo um estímulo, nem tampouco uma chamada ao arrependimento, mas ela é uma palavra de instrução. Quando você está ouvindo uma palavra que ela é a exposição de uma doutrina bíblica, como a doutrina da salvação, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, enfim, doutrina do Espírito Santo, da triunidade, a gente está aprendendo. Né? Não é aquela mensagem que naquele dia você vai sair de lá mais crente ou menos crente porque ouviu uma palavra de incentivo. Não, foi uma palavra de instrução sobre a doutrina que nós cremos e que nós pregamos para estarmos mais alicerçados e firmes na palavra. Então, meus amados, eu não vou me alongar. Alguns de vocês aqui participaram, outros não, mas a minha palavra hoje é essa. Essa é uma das coisinhas que nós temos preparado em nosso curso de exposição, e é só para trazer essa pincelada para você, tá? Amanhã estou participando de um debate onde vamos falar sobre isso, né? Na verdade, está até como uma pergunta: o que você tem ouvido, né, nos púlpitos das igrejas? Outra colocação aqui do Serjox a igreja do Brasil foi de um extremo ao outro, pregou sem muito a lei durante o tempo, né? Durante um tempo, né? Batendo no povo, exatamente isso aí. Mas hoje é pregado muito sobre uma graça barata que não fala sobre arrependimento. Até gostei do termo aqui, graça barata, e posso até recomendar a leitura de um livro de Dwight Bonhoeffer, que é discipulado, né? Discipulado. E ele vai falar exatamente disso, um livro extraordinário, né? Dwight Bonhoeffer, Discipulado. E é um livro que vai exatamente mostrar um pouquinho dessa verdade, dessa realidade que nós estamos hoje vivendo uma graça muito barateada, uma graça sem compromisso. Eu ouvi também de certo pregador de que a gente não pode confundir graça com graxa. É diferente. Graxa é uma coisa, graça é outra. Graça não tem a ver com descompromisso. Graça tem a ver com uma antilei, com um favor que Deus faz de nos salvar por amor, mediante a nossa fé, e que a gente não mereceu nem merece. Isso é graça de Deus, que atua em nós. Porém, essa graça ela nos responsabiliza a corresponder com fé, com amor e compromisso a essa graça que nos foi oferecida. Isso é graça. Agora, quando se começa a entender uma relação que ela não tem nenhum compromisso da nossa parte para com ele, aí deixou de ser graça, virou graxa, né? Virou graxa. Então, meus amados, eu vou encerrando aqui essa nossa live hoje um pouquinho mais compridinha. Nós temos prometido não ser muito extensivo, mas é isso que queria hoje aqui dar como pincelada, começando como uma pergunta para você. Infelizmente, nós hoje estamos vivenciando púlpitos que se está pregando muito mais autoajuda, muito mais motivação pessoal. Infelizmente, porque muitos dos denominados pregadores deixaram de ser pregadores da palavra para serem coaching, para serem palestrantes motivacionais, para serem conferencistas motivacionais. E isso a gente tem em empresas, isso a gente tem na área dos negócios, na área da administração, isso a gente tem em muitos lugares. Agora, quando se assoma a púlpito, você precisa ser boca de Deus. Como disse pastor Hernandes Dias Lopes em um dos seus livros, que ser pregador
né, Pregações Positivas, no seu livro, ele diz que é ser boca de Deus. E você precisa ser boca de Deus, ok? Deus abençoe aí, meu santo. Obrigado aí. Você está dando aí a paz do Senhor. Boa noite, meu irmão. Ok, Deus abençoe também. E que essas reflexões possam abençoar a sua vida. Então, o meu pedido a você, e eu não fiz isso no início, porque eu fui esperando chegar, curta essa live aqui, compartilhe. Você que já tem comentado, quem não comentou, comente alguma coisa, curta também, aquele coraçãozinho aí subindo, é bênção de Deus, porque isso a gente faz com que a rede social entenda que o que está sendo postado aqui é bom, e ela mesmo se encarrega de distribuir isso, oferecer e apresentar para muita gente. E a gente compartilha também no canal do YouTube, e eu peço a você para fazer o mesmo. Você clica lá no inscrever-se, seja mais, a gente está crescendo devagarzinho, tá? No YouTube lá, como inscritos, você também curta também, comente também e compartilhe, porque também você vai fazer a mesma coisa, fazer com que o canal no YouTube ele possa entender que é importante que está sendo postado e vai compartilhar com muita gente, recomendar para muita gente. Deus abençoe você, beijo no coração, e meu conselho se você já está pregando ou se você ainda vai pregar, pregue a palavra, pregue o evangelho. E se você é aquele que está ouvindo, não fica ouvindo motivações. Ouça a palavra, ela será muito melhor do que qualquer motivação. A palavra motiva, a palavra sustenta, a palavra converte, a palavra transforma, a palavra edifica, a palavra é que traz vida. Deus te abençoe, meu santo. Até a próxima, assim querendo Deus.